A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 6, A Torre da Andorinha. De Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. Capítulo 4. Olvenagel, Dominique Bombastos, nascido em 1239, enriqueceu em Ebbing graças ao exercício de comércio em grande escala e estabeleceu-se em Nilfgaard. Respeitado já pelos imperadores anteriores, durante o governo do imperador Jean Calveit, foi nomeado burgrave e administrador da região de mineração de sal de Venendal. Como prêmio por seus méritos, foi-lhe concedida a região administrativa de Neuwegen. Assessor fiel do imperador, H beneficiava-se de sua proteção e participou de vários assuntos públicos. Morreu em 1301. Ainda em Ebbing, H dedicava-se a grandes obras de caridade, ajudava os necessitados e pobres, fundava orfanatos, hospitais e escolas para crianças órfãs, dispondo para esses fins de altos recursos financeiros. Grande admirador das belas artes e do esporte, fundou na capital um teatro de comédia e um estádio, ambos honrados com seu nome. Considerado um exemplo clássico de justiça e honestidade, além de comerciante de conduta irrepreensível. Effenberg e Talbot, Enciclopédia Maxima Mundi, volume 7º. O sobrenome e o primeiro nome da testemunha? Selborn, Kena. Isto é, peço desculpas. Joana. Profissão? Prestação de serviços variados. A testemunha está fazendo graça? Lembremos a testemunha de que foi posta diante do Tribunal Imperial para um processo por alta traição. A vida de muitas pessoas depende do depoimento da testemunha, pois a sentença pela traição é a morte. Lembremos à testemunha que durante o processo ela própria não respondeu em liberdade diante do tribunal. Muito pelo contrário, foi conduzida para cá diretamente da prisão, do local de reclusão, e o fato de voltar para lá ou ser liberta depende, entre outros fatores, do depoimento prestado pela testemunha. O tribunal permitiu-se essa longa peroração para expor à testemunha a inconveniência nesta sala de piadas ou anedotas de mau gosto e que podem ter consequências muito sérias. Demos meio minuto à testemunha para repensar. Depois desse tempo, o tribunal repetirá a pergunta. Compreendi, excelentíssimo senhor juiz. Por favor, pedimos que use a forma de tratamento meritíssimo tribunal, quando se dirigir aos juízes. A profissão da testemunha? Sou sensível, meritíssimo tribunal, mas principalmente presto serviços à inteligência imperial, isto é, por favor, formule respostas curtas e concretas. Se o tribunal desejar explicações mais detalhadas, pedirá. O tribunal tem conhecimento da colaboração da testemunha com o Serviço Secreto Imperial. Porém, pedimos que, para anotação no protocolo, esclareça o que significa a expressão sensível que a testemunha usou para descrever sua profissão. Tenho uma esse limpa, ou seja, psi do primeiro tipo sem a capacidade de pecar.
Falando claramente, tenho as seguintes habilidades: ouvir os pensamentos alheios, falar à distância com feiticeiro, elfo ou outro ser sensível. E também consigo dar uma ordem por meio do pensamento, ou seja, forçar alguém a fazer o que eu quero. Posso fazer também a precog, mas só em estado de hipnose. Por favor, anote no protocolo que a testemunha Joanna Selborne é uma psionica com o dom da percepção extrasensorial. É telepata e telempata. Sob hipnose, capaz de precognição, embora não possua o dom da psicocinese. Adverte-se à testemunha de que é estritamente proibido o uso de magia ou poderes extrasensoriais nesta sala. Continuemos o interrogatório. Quando, onde e em que circunstâncias a testemunha teve o primeiro contato com o assunto referente à pessoa que se passa por Cirila, a princesa de Sintra? Foi já em Cana que eu soube que se tratava de uma tal de Cirila, isto é, no local de reclusão, meritíssimo tribunal. Foi durante a investigação que me conscientizei de que era a mesma pessoa, chamada em minha presença de Falca ou Sintrense. Quanto às circunstâncias, eu preciso apresentá-las uma de cada vez para ser mais clara. Então foi assim: Dacre Silifante, esse que está sentado ali, cruzou comigo na taberna em Etolia. Por favor, anote no protocolo que a testemunha Joanna Selborne indicou o acusado Silifante sem ser chamada a fazê-lo. Continue, por favor. Dacre, meritíssimo tribunal, estava juntando uma companhia, isto é, uma unidade armada. Apenas homens e mulheres fortes. Dufisei Criel, Neratin Seca, Cloistitz, Andres Vierne, Til Ekrad, todos eles estão mortos, meritíssimo tribunal. E daqueles que sobreviveram, a maioria está aqui sob guarda. Favor determinar quando exatamente teve lugar o encontro da testemunha com o acusado Silifante. Foi no ano passado, em agosto, mais ou menos no fim do mês, não me lembro exatamente. De qualquer forma, não foi em setembro, pois aquele setembro ficou bem gravado em minha memória. Dacre, que soube de mim em algum lugar, disse que precisava de uma psionica na companhia, alguém que não temesse a magia, pois teria que lidar com feiticeiros. O serviço, dizia, seria prestado para o imperador e o império. Além disso, era bem pago e o próprio Coruja comandaria a companhia. Quando fala do Coruja, a testemunha se refere a Stefan Skellen, o legista imperial? Refiro-me a ele mesmo. Favor anotar essa informação no protocolo. Quando e onde a testemunha se encontrou com o legista Skellen? Isso foi já em setembro, no dia 14, no pequeno forte de Rocaine. Rocaine, meritíssimo tribunal, é uma guarnição localizada perto da fronteira responsável pela vigia da rota comercial que une Maert, Ebin, Geso e Metina. Foi até lá que Dacre Silifante conduziu nossa companhia em 15 cavalos. No total éramos 22, pois os restantes já estavam prontos em Rocaine, sob o comando de Ola Hanschein e Bert Bridgen. O piso de madeira tamborilou sob as botas pesadas. As esporas tilintaram, retiniram as fivelas de metal. Continência, Sr. Stefan. Coruja não se levantou nem tirou as pernas de cima da mesa. Apenas acenou com a mão num gesto muito senhorio. Finalmente, disse em tom ácido. Você demorou muito, Silifante. Muito? Dacre Silifante riu. Engraçado. O senhor me deu 4 semanas para que eu juntasse e trouxesse pelo menos uma dúzia dos melhores e mais corajosos homens que o Império e suas províncias já produziram. Para que até 1 ano eu juntasse uma companhia difícil de reunir.
E eu consegui fazer isso em 22 dias. Não mereceria um elogio? Não nos apressemos, Skellen falou com frieza. Elogios só após ver essa sua companhia. Pode vê-la agora mesmo. Sr. Stefan, estes são meus e agora seus coronéis. Neratin Seca e Dufisei Crial. Bom dia, senhores. Presto continência. Coruja finalmente decidiu levantar-se. Seus ajudantes de ordens também se levantaram. Apresento os senhores Bert Briden, Ola Hansheim. Nós nos conhecemos bem. Dacre Silifant apertou com força a mão direita de Ola Hansheim. Fomos nós que sufocamos a rebelião em Nazair sob o comando do velho Braibant. Foi magnífico, não, Ola? Magnífico. Os cavalos estavam imersos em sangue até acima das quartelas. E o Sr. Bridgen, se não me engano, é de Gemera? Dos pacificadores? Teremos colegas na unidade. Tenho ali mais alguns pacificadores. Já estou ansioso, interrompeu Coruja. Podemos ir? Um momento, Dacre falou. Neratin vai e põe a ordem na Irmandade para que se apresentem com distinção ao excelentíssimo legista. É ele ou ela, Neratin Seca? Coruja apertou os olhos, seguindo com o olhar o oficial que saía. É homem ou mulher? Sr. Skellen, Dacre Silifant tossiu, mas quando falou sua voz estava firme e o olhar frio. Não sei direito. Pelas aparências é um homem, mas não tenho certeza. Quanto ao tipo de oficial que ele é, aí sim tenho certeza. Sua pergunta teria sentido se eu tivesse planos de pedir sua mão em casamento, mas não tenho esse intuito. Tampouco o senhor, suponho. Você tem razão. Skellen admitiu após um momento de reflexão. O assunto morreu. Vamos ver seu bando, Silifant. Neratin Seca, indivíduo de gênero incerto, não perdia tempo. Quando Skellen e os oficiais saíram para o pátio do forte, a unidade estava agrupada e em ordem correta, alinhada de tal maneira que a cabeça de nenhum cavalo se salientasse mais que um palmo. Coruja pigarreou, satisfeito. Um bom bando, pensou. Ah, se não fosse pela política, reuniria uma companhia assim e iria até os terrenos fronteiriços roubar, estuprar, assassinar e queimar. Aí voltariam os bons tempos da juventude, se não fosse a política. E então, Sr. Stefan? Dacre Silifant perguntou corado por causa da excitação contida. Como o senhor os avalia, meus distintos gaviões? Coruja passava os olhos por todos os rostos e todas as silhuetas. Conhecia alguns pessoalmente, em maior ou menor grau. Outros reconhecia por ter ouvido falar. Sabia da reputação deles. Tirlecrad, um elfo de cabelos claros, fora responsável pelo reconhecimento dos pacificadores. Rispat Lapointe, sargento da mesma formação. E mais um gemeriano, Cipriano Fripp Jr. Skellen presenciou a execução do sênior. Os dois irmãos eram conhecidos por suas tendências sádicas. Em seguida, inclinada livremente na sela da égua malhada, estava a ladra Chloe Stitz, às vezes contratada e usada pelo serviço secreto. Coruja rapidamente desviou o olhar de sua mirada insolente e do sorriso malicioso. Andrés Vierne, um nortelungo da Redânia, assassino. Stigward, pirata renegado de Skellige. Dede Vargas, assassino profissional, só o diabo sabe de onde ele era. Cabernic Turent, assassino por paixão. E outros, todos da mesma laia.
Todos parecidos, pensou Skellen. Uma irmandade, uma confraria. Para eles, depois de matar os primeiros 5 homens, todos se tornam iguais. Os mesmos movimentos, os mesmos gestos, a mesma maneira de falar, de se mexer e se vestir. Os mesmos olhos, frios e indiferentes, sem profundidade e vazios, imóveis, como os olhos de uma serpente, cuja expressão não se altera por nada diante do horror mais terrível. Que tal, Sr. Stefan? Não está mal. É uma boa companhia, Silifant. Dacre corou mais ainda e prestou continência ao estilo gemeriano, com o punho junto do gorro. Eu pedi de propósito, relembrou Skellen, alguns homens que estivessem familiarizados com a magia, que não tivessem medo dos feitiços nem dos feiticeiros. Não esqueci. Por isso temos tio Ekrad. E além dele, essa moça alta ali, montada na égua castanha galante, essa ao lado de Chloe Stitz. Depois você a traga até mim. Coruja encostou-se no balaústre e bateu o cabo de ferro do Azorrague contra ele. Continência, companhia! Continência, senhor legista. Muitos de vocês, falou Skellen, depois de ressoar o eco do berro em coro da banda, já trabalharam comigo, me conhecem e sabem as minhas exigências. Peço àqueles que me conhecem que expliquem aos outros o que espero de meus subordinados e o que não tolero, para que eu próprio não precise falar em vão. Hoje, alguns de vocês já receberão ordens e amanhã de madrugada sairão para cumpri-las no território de Ebbing. Lembro que, oficialmente, Ebbing é um reinado autônomo e não temos lá nenhuma jurisdição. Portanto, ordeno que ajam de forma discreta e prudente. Permanecem a serviço do imperador, mas proíbo que ostentem esse fato, que se gabem dele ou que tratem os governantes locais com arrogância. Ordeno que se portem sem chamar a atenção de ninguém. Fui claro? Sim, senhor legista. Aqui em Rocain são convidados e devem se comportar como tal. Proíbo que saiam sem necessidade do aquartelamento concedido. Proíbo qualquer contato com o pessoal do forte. Para garantir que não façam isso, os oficiais vão pensar em algum tipo de divertimento de forma que não fiquem entediados. Sr. Harnstein, Sr. Bridgen, aquartelem a unidade. Mal consegui descer da égua, meritíssimo tribunal, e logo Dacre me pegou pela manga. Sr. Skellen quer falar com você, Kenna, disse. O que eu pude fazer? Fomos. Coruja estava sentado à mesa com as pernas em cima dela, açoitando os canos das botas com Azorrague, e foi direto ao ponto, me perguntando se eu era aquela Joanna Selborne envolvida no desaparecimento do navio Estrela do Sul. Respondi que ninguém havia me comprovado nada. E ele riu. Gosto daqueles a quem não há como comprovar nada, disse. Depois perguntou se o dom PPS, ou seja, o de sensível, era nato. Quando confirmei, ficou com ar soturno e disse: pensei que esse seu dom fosse útil na hora de lidar com os feiticeiros, mas antes você terá que lidar com outra pessoa, não menos misteriosa. A testemunha tem certeza de que o legista Skellen usou exatamente essas palavras? Tenho certeza, sim, pois sou sensível. Continue, por favor. A conversa foi então interrompida pelo estafeta, todo empoeirado.
Era visível que não tinha poupado o cavalo. Trazia notícias urgentes para a coruja e Dacre Silifant disse, quando íamos para o aquartelamento, que estava pressentindo que as notícias do estafeta fariam que ainda aquela noite precisássemos subir nas celas. E tinha razão, meritíssimo tribunal. Antes que alguém pensasse no jantar, metade da companhia já estava montada nas celas. Eu fui poupada, levaram Til Ekrad, um elfo. Fiquei feliz, pois, depois de alguns dias de caminho, minha bunda estava doendo pra cacete. E, para variar, minhas regras também chegaram. Por favor, que a testemunha se contenha na hora de descrever suas indisposições íntimas e que se restrinja ao assunto. Quando a testemunha soube quem era essa misteriosa pessoa mencionada pelo legista Skellen? Já digo, mas é preciso manter alguma ordem, senão vai se emaranhar tudo de um jeito que será impossível desemaranhar. Aqueles que naquele dia selaram os cavalos com tanta pressa antes do jantar correram de Rocaine até Malrun e trouxeram de lá um moleque. Niclar estava com raiva de si próprio. Tanta raiva que tinha vontade de chorar. Se tivesse lembrado dos avisos que lhe foram dados por pessoas sábias, se tivesse lembrado dos provérbios, ou pelo menos do conto sobre a gralha que não conseguia manter o bico fechado, se tivesse resolvido o que era para resolver e voltasse para casa, para ciúme, mas não. Exaltado pela aventura, orgulhoso de estar em posse de um corcel, sentindo o agradável peso das moedas no saquetel amarrado ao cinto, Niclar não se segurou. Em vez de voltar de Claremont diretamente para Ciúme, foi até Malrun, onde tinha muitos conhecidos e algumas moças que ele cortejava. Em Malrun, pavoneava-se, fazia algazarra, vasculhava, andava presunçosamente pela praça, pagava rodadas na taberna, jogando dinheiro no balcão com cara e postura de príncipe, ou pelo menos de marquês. E falava. Falava sobre o que acontecera 4 dias antes em Ciúme. Falava constantemente alterando a história, acrescentando, inventando, enfim, mentindo, na cara dura, o que não incomodava nem um pouco os ouvintes. As pessoas que frequentavam a taberna, os locais e os de fora, ouviam com interesse. E Niclar falava, fingindo que estava bem informado, e incluía com cada vez mais frequência sua própria pessoa no centro dos acontecimentos inventados. Já na 3ª noite, sua língua lhe trouxe problemas. Um silêncio ameaçador encheu o estabelecimento quando os presentes na taberna viram quem estava entrando. Nesse silêncio, o tilintar das esporas, o tinir das fivelas de metal e o som áspero das partes metálicas das armas ressoaram como um sino agourento que pressagia uma desgraça lá do topo de um campanário. Niclar nem teve chance de tentar se passar por herói. Foi pego e retirado da taberna com tanta rapidez que conseguiu roçar o chão da taberna apenas 3 vezes. Os conhecidos que ainda no dia anterior, bebendo às suas custas, declaravam amizade eterna, agora em silêncio, quase enfiaram a cabeça debaixo dos tampos das mesas, como se lá, sob as mesas, houvesse algo muito interessante a procurar. Até o subxerife, presente na taberna, virou-se para a parede e não deu nenhum pio. Niclar tampouco deu um pio. Não perguntou quem, o que, para quê ou por quê. O pavor transformou sua língua em um tronco duro e seco. Meteram-no sobre a sela e mandaram seguir. Por algumas horas. Depois, havia um forte com uma paliçada e uma torre.
O pátio estava cheio de soldados arrogantes, barulhentos e carregados de armas. E um cômodo. No cômodo havia 3 pessoas. Dava logo para ver que eram o comandante e 2 subordinados. O comandante tinha estatura média, era moreno, usava uma rica vestimenta, tinha a fala tranquila e era extremamente bem educado. Niclar ficou boquiaberto quando ouviu que lhe pedia desculpas pelo incômodo e por importuná-lo, além de garantir que não pretendia lhe causar nenhum tipo de dano. Mas Niclar não se deixou enganar. Aquelas pessoas eram parecidas demais com Bonhart. A associação foi surpreendentemente certeira, pois se interessavam exatamente por Bonhart. Niclar poderia ter suspeitado de que isso aconteceria, já que sua própria língua o metera naquela cabala. Chamado começou a falar. Foi alertado a falar a verdade, a não acrescentar nada. Foi alertado com gentileza, mas com severidade e clareza. E aquele que o alertou, o de rica vestimenta, brincava com um azorrague com um cabo de ferro, e seus olhos eram feios e maus. Niclar, o filho do fabricante de caixões do povoado Ciúme, contou a verdade. Toda a verdade, e apenas a verdade sobre aquilo que aconteceu na manhã do dia 9 de setembro no povoado Ciúme. Como Bonhart, o caçador de recompensas, exterminou o bando dos ratos, poupando a vida de apenas uma bandoleira mais nova, chamada de Falca. Contou como todo o Ciúme se juntou para olhar Bonhart espancar e torturar a cativa, mas que o povaréu decepcionou-se tremendamente quando viu Bonhart surpreendentemente poupar a vida de Falca e não torturá-la. Não fez nada além do que um homem comum faria à sua esposa num sábado à noite na volta da taberna. Simplesmente deu-lhe uma série de chutes e bofetadas na cara. E mais nada. O senhorzinho de vestimenta rica com azorrague estava calado. Então Niclar contou que depois Bonhart cortou a cabeça dos ratos mortos na presença de Falca e que retirava das cabeças, feito passas de um panetone, os brincos de ouro com pedras preciosas. Relatou que Falca, vendo isso, gritava desesperadamente e vomitava presa ao palanque. Contou que depois Bonhart colocou uma gargalheira no pescoço de Falca como se ela fosse uma cadela e a guiou até a taberna à cabeça da quimera. E depois, o rapaz falou lambendo os lábios com frequência. O Sr. Bonhart pediu cerveja, pois suara tremendamente e estava com a garganta seca. Gritou então que tinha vontade de presentear alguém com um bom cavalo e 5 florins inteiros em espécie. Foi exatamente o que disse com essas exatas palavras. Então me ofereci logo, sem esperar que alguém fizesse isso antes de mim, pois queria muito ter um cavalo e um pouco de dinheiro próprio. Meu pai não me dá nada, sempre gasta com bebida tudo o que ganha fabricando caixões. Então me ofereci e perguntei qual dos cavalos, certamente um dos que pertenciam aos ratos, ele poderia pagar para mim. E o Sr. Bonhart olhou de um jeito que me fez sentir calafrios no corpo todo. Disse-me que primeiro podia tomar um chute no traseiro e que, quanto às outras coisas, era necessário trabalhar para merecê-las. O que eu podia fazer? Os cavalos dos ratos estavam amarrados ao poste e a égua negra de Falca, um cavalo de extraordinária beleza, estava ali, na cerca, dando sopa. Então eu me curvei e perguntei o que precisava fazer para ser digno de merecê-lo. E o Sr. Bonhart retrucou que era necessário ir a Claremont e passar por Fano no caminho. A cavalo, de minha escolha. Deveria ter visto que meu olho brilhara quando vi aquela égua negra.
mas logo me proibiu de pegá-la. Então escolhi uma égua castanha com um cordão branco. Fale menos sobre as pelagens dos cavalos. Stefan Schelling o repreendeu em tom seco. E dê mais informações concretas. Diga o que Bonhart lhe ordenou. O Sr. Bonhart escreveu uma carta e mandou escondê-la bem. Ordenou que eu fosse até Fano e Claremont e lá entregasse a carta nas mãos das pessoas que deviam recebê-las. Cartas? O que havia nelas? E como eu saberia, meu caro senhor? Não leio bem e o Sr. Bonhart havia aplicado o seu sinete nelas. Você lembra quem era o destinatário delas? Claro que lembro. O Sr. Bonhart mandou eu repetir pelo menos 10 vezes para que não esquecesse. Cheguei ao lugar sem problemas e entreguei as cartas nas mãos das pessoas certas. Eles até me elogiaram, dizendo que eu era um serviçal inteligente, e aquele excelentíssimo senhor comerciante até me deu um denário. A quem você entregou as cartas? Seja mais claro. A primeira carta era para o mestre Esterhazy, mestre artesão de espadas e cuteleiro de Fano. A segunda era para o excelentíssimo senhor Ovnagel, comerciante de Claremont. Eles abriram as cartas em sua presença? Talvez algum deles tenha comentado algo enquanto lia? Faça um esforço de memória, homem. Não consigo lembrar. Não prestei atenção na hora e agora não consigo lembrar. Olá! Schelling acenou para os ajudantes, sem levantar a voz. Levem o filho da mãe para fora, tirem a calça dele e contem 30 chibatadas. Eu me lembro, o rapaz gritou. Lembrei logo. A melhor coisa para a memória. Coruja abriu a boca num largo sorriso. São as nozes com mel ou um azorrague sobre a bunda? Fale. Quando o senhor comerciante lia a carta em Claremont, estava ali outro senhor baixo, um verdadeiro metadilho. O senhor Ovnagel disse-lhe... disse que recebera informações de que na roda poderia haver uma diversão que o mundo nunca antes vira. Foi o que disse. Você não está inventando? Juro pela morte da minha mãe. Não bata em mim, excelentíssimo senhor, tenha piedade. Então levante-se, não babe em meus sapatos. Tome aqui um denário. Agradeço humildemente, misericordioso senhor. Já disse, não babe em meus sapatos. Olá, vocês entenderam aquilo que ele disse? O que pode ter de divertido em uma roda? É uma rinha de cães, Boresmon falou de repente. Não é uma roda, mas uma rinha. Pois é, o rapaz gritou. Foi o que ele disse. Foi exatamente isso, excelentíssimo senhor. Rinha de cães e diversão. Ola Harnsheim bateu um punho contra o outro. Um código combinado, mas não muito sofisticado. Fácil. Diversão e rinha é um aviso sobre uma perseguição ou incursão. Bonhart avisou que deveria fugir, mas de quem? De nós? Quem sabe? Coruja disse pensativo. Quem sabe? Teremos que mandar gente até Claremont. E até Fano também. Você vai tratar disso, Ola. Vai distribuir as tarefas entre os grupos. Ouça bem, homem. As ordens, excelentíssimo senhor. Quando você estava saindo de ciúme com as cartas de Bonhart, suponho que ele ainda estava lá. E preparava-se para seguir viagem? Estava com pressa? Disse, por acaso, para onde ia? Não disse nada. E não tinha como continuar viagem, pois sua roupa estava toda suja de sangue, então mandou lavar e limpar, e ele andava vestido só de camisa e ceroulas, mas com a espada presa na cintura. Pois acho que estava com pressa, já que mataram os ratos e cortaram a cabeça deles para ganhar uma recompensa, então tinha que ir resgatá-la.
e prendeu essa falca por esse mesmo motivo, para entregá-la viva a alguém. Essa é a profissão dele, não é? Essa falca. Você deu uma boa olhada nela? Por que você está rindo, imbecil? Excelentíssimo senhor, o senhor quer saber se eu olhei para ela? Claro que sim, e muito bem. Olhei para todos os detalhes. Dispa-se. Bonhart repetiu. Em sua voz havia algo que fez Ciri encolher instintivamente. Mas a rebeldia dominou de imediato. Não! Não viu o punho nem conseguiu capturar com o olhar o movimento que a atingiu. Algo resplandeceu em seus olhos. A terra balançou, desabou sob seus pés e, de repente, sentiu o impacto do golpe nos quadris. A bochecha e a orelha queimavam que nem fogo. Percebeu que não havia sido um soco, mas um tapa dado com o dorso da mão aberta. Ergueu-se sobre ela e encostou o punho fechado em seu rosto. Ciri viu o pesado anel em forma de caveira que a picara feito uma vespa. Você está me devendo um dente da frente, disse com frieza. Por isso, na próxima vez, quando ouvir de você um não, vou tirar logo 2 dos seus. Dispa-se! Levantou-se tonta e, com as mãos trêmulas, começou a desabotoar e desafivelar a roupa. Os moradores do povoado presentes na taberna Cabeça da Quimera começaram a tossir, pigarrear e arregalaram os olhos. A dona do estabelecimento, a viúva Golui, curvou-se atrás do balcão, fingindo que estava à procura de algo. Tire toda a roupa, até a última peça. Eles não estão aqui, pensou, despindo-se e olhando fixo para o chão. Ninguém está aqui. E eu também não estou aqui. Abra as pernas. Não estou aqui. O que acontecerá daqui a pouco não tem nada a ver comigo. Nem um pouco. Bonhart riu. Pelo que me parece, você se valoriza demais. Precisa acabar com essas suas fantasias. Eu mandei você se despir, idiota, para verificar se não escondeu nenhum tipo de sigla, encanto ou amuleto, e não para extasiar os olhos com sua nudez, que desperta apenas pena. Não imagine nada demais. Você é uma pirralha magra, chata que nem uma tábua e feia que dói. Acredite, mesmo se eu estivesse com muito tesão, preferia foder um peru. Aproximou-se, espalhou sua roupa com a ponta da bota e passou os olhos nela. Falei tudo. Brincos, anéis, colar, pulseira. Recolheu as joias dela com minúcia. Chutou para o canto o gibão com o colar de raposa prateada, as luvas, os lenços coloridos e um cinto feito de correntes de prata. Você não vai andar por aí parecendo um papagaio ou uma meia-elfa que saiu de um bordel. Você pode vestir as roupas restantes. E vocês estão olhando o quê? Golui, traga uma sopa, fiquei com fome. E você, barrigudão, verifique como está minha roupa. Eu sou prefeito deste povoado. Que boa coincidência. Bonhart falou devagar. E parecia que, sob seu olhar, o prefeito de ciúme começara a perder peso. Se alguma coisa for danificada durante a lavagem, você, por ser funcionário público, será o responsável. Vá até a lavanderia. E os outros também fora daqui. E você, pirralho, por que ainda está aqui? Recebeu as cartas, o cavalo está selado. Vá para a estrada voando. E lembre-se, se vacilar, perder as cartas ou confundir os endereços, eu o acharei e o estropiarei de tal forma que sua própria mãe não o reconhecerá. Já vou, excelentíssimo senhor, já vou.
Naquele dia, Ciri cerrou os lábios. Ele me bateu ainda 2 vezes com socos e um azorrague. Depois perdeu a vontade. Apenas permaneceu sentado com um olhar fixo em mim, sem proferir nenhuma palavra. Seus olhos eram como olhos de peixe, sem sobrancelhas, sem cílios, 2 bolas diluídas, com um núcleo preto mergulhado em cada uma delas. Fixava esses olhos em mim e permanecia calado. Quando fazia isso, me deixava mais apavorada do que quando me espancava. Não sabia o que ele estava tramando. Visogota permanecia em silêncio. Os ratos corriam pelo cômodo. Continuava a me perguntar quem eu era, e eu me mantinha calada. Do mesmo jeito que naquela vez, quando fui pega pelos perseguidores no deserto de Korat, fugi para o fundo de mim mesma, para dentro, se você entende o que estou falando. Os perseguidores diziam então que eu era um fantoche, e me tornei uma espécie de boneco de madeira, insensível e morta. De alguma maneira eu olhava, observava de fora tudo o que faziam com o fantoche. O que podia fazer se eles o espancavam, chutavam e colocavam uma gargalheira no pescoço como se ele fosse um cão? Pois não era eu, não estava lá. Entende? Entendo. Visogota acenou com a cabeça. Entendo, Ciri. Foi então, meritíssimo tribunal, que chegou nossa vez. A vez do nosso grupo. Neratin Seca foi designado como nosso comandante e Boreas Mun como rastreador. Diziam que Boreas Mun, meritíssimo tribunal, conseguia rastrear um peixe na água. Dizem que uma vez Boreas Mun pede-se que a testemunha não faça digressões. Pois não? Ah, sim, entendo. Isto é, mandaram que fôssemos voando até Fano. Isso foi no dia 16 de setembro, de manhã. Neratin Seca e Boreas Mun seguiam à frente. Atrás deles, lado a lado, cavalgavam Cabernic Turent e Cipriano Fripp Jr. Depois, Kenna Selborn e Chloé Stitz. E, no fim, Andrés Vierne e Dede Vargas. Os 2 últimos cantarolaram uma canção militar popular na época, patrocinada e lançada pelo Ministério de Guerra. Entre as canções militares, essa se destacava pela escassez de rimas e pela falta de respeito às normas gramaticais. O título era Na Guerra, pois o primeiro verso de todas as estrofes, que totalizavam mais de 40, terminava exatamente com estas palavras: A fortuna muda na guerra. Sempre há alguém que se ferra. Um dia cortam a cabeça de outrem e à noitinha avisam que estriparam alguém. Kenna assobiava baixinho, seguindo o ritmo. Estava contente por ter ficado entre colegas que já conhecera bem durante a longa viagem de Etolia a Rocaim. Após a conversa com Coruja, esperava ser delegada de forma aleatória, provavelmente em um grupo composto dos homens de Bridgden e Harsheim. Til Ekrad fora delegado em um grupo assim, mas o elfo conhecia a maioria de seus novos companheiros e eles o conheciam também. Iam devagar, embora Dacre Silifant tivesse mandado correr à maior velocidade possível. Mas eles eram profissionais. Galoparam, levantando poeira até o ponto em que podiam ser vistos do forte, e depois diminuíram o passo. Forçar os cavalos e galopar feito doidos era bom para pirralhos ou inexperientes, e, como se sabe, a pressa só é útil para catar piolhos. Chloé Stitz, ladra profissional de Imlac, contava a Kenna sobre sua antiga cooperação com o legista Stefan Skellen. Cabernic Turent
e Fripp Jr. freavam os cavalos, ouviam e olhavam para trás com frequência. Eu conheço bem, já o servi algumas vezes. Chloé gaguejou levemente, dando-se conta do caráter ambíguo de sua afirmação, mas logo riu com vontade e sem preocupação. Também servi sob seu comando, bufou. Não, Kenna, não tenha medo. Ninguém é forçado a fazer essas coisas com Coruja. Ele não me importunava e eu própria procurava a melhor oportunidade e a achei. E para deixar as coisas claras, não é o melhor método para conseguir sua proteção. Não planejo nada desse tipo. Kenna fez bico e olhou de forma provocadora para os sorrisos nojentos de Turente e Fripp. Não vou procurar nada, mas também não fiquei com medo. Não fico assustada com qualquer coisinha, e com certeza uma piroca não me assusta. Vocês só sabem falar sobre isso, constatou Boreas Moon, freando o garanhão baio e esperando que Kenna e Chloé o alcançassem. Aqui não se vai guerrear com pirocas, minhas senhoras, falou continuando ao lado das moças. Há poucos tão bons de espada como Bonhart. Aqueles que o conhecem sabem disso. Estaria contente se fosse comprovado que não há entre ele e o Sr. Skellen nenhum tipo de conflito ou desforra e que tudo se apaziguasse. E eu não consigo compreender nada disso, admitiu Andrés Vierne. Supostamente iríamos rastrear algum feiticeiro. Foi por isso que nos delegaram uma sensível Kenna Selborn presente aqui. No entanto, agora se fala sobre Bonhart e uma garota. Bonhart, o caçador de recompensas, pigarreou Boreas Moon. Tinha um acordo com o Sr. Skellen e vacilou. Embora tivesse prometido que mataria a garota, deixou-a viva. Porque provavelmente alguém lhe ofereceu mais dinheiro por ela viva do que Coruja por ela morta. Chloé Stitz deu de ombro. Eles são assim, os caçadores de recompensas. Não procure honra com eles. Bonhart era diferente, Fripp Jr. falou, olhando para trás. Bonhart sempre cumpria a palavra dada. Por isso parece muito estranho que, de repente, ele tenha começado a agir assim. E por que essa moça também seria tão importante? Essa que deveria estar morta e está viva. E o que nós temos a ver com isso? Boreas Moon franziu o senho. Nós recebemos ordens, e o direito do Sr. Skellen é reivindicar o interesse dele. Bonhart deveria ter matado a moça, mas não o fez. O direito do Sr. Skellen é ordenar que ele lhe apresente um relatório acerca do assunto. Esse Bonhart, Chloé Stitz repetiu asseverada. Planeja receber mais dinheiro por essa moça viva que morta. Ora, esse mistério é simples assim. O senhor legista, Boreas Moon disse, também pensou nisso. Que Bonhart havia prometido a falca viva a um barão de Gesso, zangado com o bando dos ratos para acabar com ela, divertindo-se e punindo-a vagarosamente. Mas essa informação resultou sendo falsa. Não se sabe para quem Bonhart está mantendo falca viva, mas com certeza não é para esse barão. Senhor Bonhart, o gordo prefeito de ciúme rolava taberna adentro, ofegando e arfando. Senhor Bonhart, há gente armada no povoado, todos a cavalo. Que notícia sensacional! Bonhart limpou o prato com uma fatia de pão. Seria estranho se estivessem montados, por exemplo, em macacos. Quantos? 4. E onde está a minha roupa? Acabou de ser lavada. Ainda está molhada. Que inferno! Será preciso receber os convidados de ceroulas. Bom, é verdade que cada convidado tem a recepção que merece. Ajeitou o cinto com a espada, afivelado na cintura por cima da roupa íntima, enfiou as cintas das ceroulas nas gáspias dos sapatos
e puxou a corrente da gargalheira de Ciri. Levante-se, rata! Quando saiu com ela para a varanda, os 4 cavaleiros estavam próximos da taberna. Era visível que tinham feito um longo caminho por terrenos desertos e em condições meteorológicas pouco favoráveis. As roupas, os arreios e os cavalos estavam salpicados de poeira e lama endurecida. Eram 4, mas estavam acompanhados de um cavalo a mais. Quando Ciri o viu, sentiu uma onda de calor passar pelo corpo, apesar do frio daquele dia. Era sua própria égua Tordilha, ainda arreada com a sela e os elementos de montaria. E com a testeira presente de Mistel. Os cavalarianos pertenciam ao grupo que matara Hotspur. Pararam diante da taberna. Um deles, certamente o líder, chegou mais próximo e curvou-se diante de Bernhard, tirando da cabeça o gorro de Marta. Era esbelto e tinha um bigode negro que parecia um risco desenhado com carvão sobre o lábio superior. O bigode, como Ciri notou, contraía de tempos em tempos, e o tique fazia o sujeito parecer sempre zangado. Bom, talvez estivesse zangado mesmo. Meus cumprimentos, Sr. Bernhard. Saudação, Sr. Imbra. Saudação aos senhores também. Bernhard enganchou a corrente de Ciri no poste sem pressa alguma. Peço desculpas por estar de ceroulas, mas não esperava visitas. Percorreram um longo caminho, bem longo. Vieram de Gesso até aqui, Ebbing. E como está o excelentíssimo barão? Com saúde? Está que nem um pepino. O sujeito esbelto respondeu com indiferença, contraindo de novo o lábio superior. Mas não temos tempo para bater papo, estamos com pressa. Eu não quero detê-los. Bernhard puxou o cinto e as ceroulas. Soubemos que matou os ratos. É verdade. E de acordo com a promessa feita ao barão, o sujeito ainda fingia que não via Ciri na varanda. Você manteve Falca viva. Isso também é verdade. Então teve sorte onde nós não tivemos. O sujeito olhou para a égua Tordilha. Muito bem. Ficaremos com a moça e voltaremos para casa. Rupert, Stavro, peguem-na. Pera aí, Imbra. Bernhard ergueu a mão. Não vão levar ninguém. Simplesmente porque eu não vou entregá-la a vocês. Mudei de ideia. Vou ficar com ela para meu próprio uso. O esbelto, chamado Imbra, inclinou-se na sela, pigarreou e cuspiu a uma distância impressionantemente grande, quase até as escadas da varanda. Mas você prometeu ao senhor barão? Prometi, mas mudei de ideia. O quê? Por acaso eu estou ouvindo bem? Pouco me importa como está a sua audição, Imbra. Sua recepção no castelo durou 3 dias, durante os quais você bebeu e se encheu de comida em troca de promessas feitas ao barão. Consumiu os melhores vinhos da adega, pavões assados, carne de corso, patês, carpa ao creme de leite. Dormiu por 3 noites em travesseiros e cobertores de pena. E agora mudou de ideia? É isso mesmo? Bernhard permaneceu calado, mantendo expressão de indiferença e tédio no rosto. Imbra cerrou os dentes para abafar a contração do lábio. Você sabe, Bernhard, que podemos tirar a rata de você à força? A cara de Bernhard, até agora entediada e jocosa, congelou num instante. Tem. Vocês são 4, eu apenas 1. E além de tudo estou de ceroulas. Mas não preciso vestir as calças para esse tipo de cagão. Imbra cuspiu de novo, puxou as rédeas, virou o cavalo. Bernhard,
O que aconteceu? Você sempre teve fama de ser um homem direito, um profissional correto, que cumpria a palavra dada. E agora parece que suas palavras não valem mais que merda. E como se reconhece um homem por suas palavras, tudo nos leva a crer que... Se estamos falando de palavras, interrompeu Bonhart com frieza, apoiando as mãos na fivela do cinto. Então tenha cuidado, Imbra, para não soltar por acaso um palavrão, pois pode doer quando eu o estiver enfiando de volta para dentro de sua garganta. Você tem valentia para lutar contra 4? Mas terá valentia suficiente para lutar contra 14? Pois posso lhe garantir que o Barão Casadei não vai perdoar a desforra. Eu lhe diria o que penso de seu barão, mas veja, a multidão está se juntando e há mulheres e crianças. Só vou lhe dizer que mais ou menos daqui a 10 dias estarei em Claremont. Quem quiser reivindicar seus direitos, tirar desforra ou tomar falca de mim, então que vá a Claremont. Irei até lá. Estarei aguardando. E agora, deu fora daqui! Estavam com medo dele, muito medo. Exalavam medo, dava para sentir. Kelp deu um relincho intenso e puxou a cabeça. Eram 4, armados até os dentes. E ele sozinho, vestido de ceroulas cerzidas e uma camisa frouxa de mangas excessivamente curtas. Seria ridículo se não fosse apavorante. Visigota permaneceu em silêncio, semicerrando os olhos que lacrimejavam por causa do vento. Estavam num outeiro que se sobrepunha aos pântanos de Pereplut, não muito longe do lugar onde havia 2 semanas o ancião encontrara Ciri. O vento achatava os caniços, fazia pressão sob a água no brejo formado pelo rio. Um desses 4, Ciri retomou, deixando a égua entrar na água e beber. Tinha uma pequena besta à sela, e sua mão se estendia em direção dessa besta. Eu quase conseguia ouvir seus pensamentos. Sentia o pavor dele. Será que vai dar tempo de eu empinar a besta? Atirar? E o que acontece se eu não acertar? Bonhart também viu a besta e a mão. Também ouviu os pensamentos, tenho certeza. E tenho certeza também de que esse cavalariano não conseguiria empinar a besta a tempo. Kelp ergueu a cabeça, relinchou, tilintou as rodas do freio. Entendia cada vez melhor em que mãos havia caído, mas continuava a não entender os motivos. Ouvia a conversa e lembrava do que Hotspur dissera. Esse tal de Barão Casadei me queria viva, e Bonhart prometera isso a ele. E depois mudou de ideia. Por quê? Será que queria me entregar a alguém que pagasse mais? Ou será que ele reconheceu de algum modo quem eu era de verdade e planejava me entregar aos Nilfgaardianos? Partimos desse povoado antes do anoitecer. Deixou que eu montasse Kelp, mas amarrou minhas mãos e segurava a corrente presa à gargalheira. O tempo todo. E nós passamos praticamente a noite e o dia inteiro cavalgando, quase sem parar. Pensei que fosse morrer de esgotamento. E ele não parecia estar nem um pouco cansado. Ele não é humano. É um diabo encarnado. Para onde ele a levou? Para um povoado chamado Fano. Quando entramos em Fano, meritíssimo tribunal, já era noite, escura como o breu. Era 16 de setembro, mas o dia estava nublado e frio, parecia novembro. Não demoramos muito procurando a oficina do cuteleiro, pois era a maior propriedade de todas na vila, e além disso ressoava de lá o tinir constante dos martelos que forjavam o ferro. Neratin seca.
O senhor escriba está anotando esse nome em vão, pois não me lembro se já mencionei que Neratin morreu. Foi morto na Vila Unicórnio. Favor não instruir o protocolador. Favor continuar o depoimento. Neratin bateu ao portão, explicou gentilmente quem éramos e para o que estávamos lá e pediu que nos ouvissem. Deixaram-nos entrar. A oficina do artesão de espadas era uma edificação linda, uma fortaleza com paliçada de troncos de pinheiro, torres de tábuas de carvalho, paredes internas revestidas de cedro. O tribunal não está interessado em detalhes arquitetônicos. Favor a testemunha passar ao assunto. Antes ainda, favor repetir o sobrenome do artesão de espadas para ser anotado no protocolo. O artesão de espadas olhou prolongadamente para Boresmund, mas não se apressou a responder a sua pergunta. Pode ser que Bonhart tenha estado aqui, falou, enfim, brincando com um apito de ossos. E pode ser que não. Quem sabe? Isto aqui, meus senhores, é uma oficina de produção de espadas. Responderemos com vontade, rápido, fluente e exaustivamente a qualquer pergunta relativa a espadas. Não vejo nenhum motivo para responder a perguntas acerca de nossos convidados ou clientes. Kenna tirou um lenço da manga e fingiu limpar o nariz. Podemos achar um motivo, Neratin Seca disse. O senhor também pode achá-lo, mestre Esterhazy. Ou eu posso achá-lo. Queira escolher, então. Apesar da aparência afeminada, o rosto de Neratin conseguia ser severo e sua voz agourenta. Mas o artesão de espadas só bufou, brincando com um apito. Escolher entre aliciamento e ameaça? Não quero. Para mim, os dois valem o mesmo. Uma cusparada. Apenas uma pequena informação. Boresmund tossiu. É muito para o senhor? Nós nos conhecemos há bastante tempo, Sr. Esterhazy. E o nome do legista Skellen tampouco lhe é estranho. Não é. O artesão interrompeu. Não é nada estranho. Os atos e as obras com os quais esse nome se relaciona tampouco me são estranhos. Mas estamos em Ebbing, um reinado autônomo e independente. Apesar de só na aparência. Mas não lhe diremos nada. Vão embora daqui. Contudo, prometemos-lhes só por gentileza que caso daqui a uma semana ou um mês alguém nos pergunte sobre vocês, também não receberá nenhuma informação. Mas, Sr. Esterhazy, preciso ser mais claro? Tudo bem, então. Fora daqui! Chloé Stitz rosnou e as mãos de Fripp e Vargas deslizaram em direção do Cabo das Espadas. Andrés Vierne apoiou o punho sobre o machado suspenso em sua coxa. Neratin Seca não se moveu. Não havia nenhum sinal de terror em seu rosto. Kenna sabia que não tirava os olhos do apito de ossos. Antes de entrarem, Boresmund os avisou. O apito era um sinal para os seguranças, espadachins ávidos, controladores da qualidade dos produtos que esperavam escondidos na oficina do artesão de espadas. Mas, tendo previsto tudo com antecedência, Neratin e Boreas planejaram o próximo passo. Tinham ainda um as na manga. Kenna Selborne, a sensível. Kenna já sondara o artesão de espadas antes, picando-o delicadamente com impulsos, penetrando com cuidado no emaranhado de seus pensamentos. Agora estava pronta. Cobriu o nariz com um lenço, sempre havia o risco de sangramento, e invadiu o cérebro através de pulsação e ordem.
Esterházy engasgou-se e enrubesceu, com as 2 mãos segurou o tampo da mesa à qual estava sentado, como se estivesse com medo de que ela voasse aos trópicos junto com a pilha de faturas, o tinteiro e o pesa-papéis em forma de nereida que se entregava em folguedos com 2 tritões simultaneamente. Calma, Kenna ordenou. Não é nada. Não está acontecendo nada. Simplesmente você está com vontade de nos falar o que nos interessa. Você sabe bem o que nos interessa e as próprias palavras querem se soltar. Vamos então, comece. Você vai ver que quando começar a falar, sossegarão o chiado em sua cabeça, o ruído em suas têmporas e as picadas em seus ouvidos. A cãibra na mandíbula passará também. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.